Olá, meus queridos estudantes, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo e hoje vamos falar sobre grandeza física, certo? Nessa aula, nesse vídeo, o que vocês vão aprender? Reconhecer as grandezas físicas em situações problemas e diferenciar as grandezas físicas vetoriais de escalares, certo? Vamos lá então. Grandeza física. Grandeza física é tudo aquilo que a gente pode quantificar, ou seja, para medir as propriedades quantificadas, usamos grandezas físicas. Com elas, podemos mensurar as propriedades da matéria e da energia. Então, aqui nós temos alguns exemplos de grandezas físicas e seus respectivos instrumentos, como, por exemplo, o termômetro, que vai medir temperatura. Nós temos régua e trena, que vão medir distâncias, comprimentos, alturas, ou seja, dimensões espaciais. Alguns exemplos de grandeza que nós temos aí são a velocidade, a massa, o tempo, todas elas são as chamadas grandezas físicas, né? Vamos dar uma pensadinha aqui, por exemplo. Que instrumentos são necessários para medir a velocidade de um carro, a distância entre duas cidades, o comprimento de uma caneta, a massa de um corpo? Que instrumentos que será que são esses, né? E todos esses instrumentos vão ter necessariamente uma grandeza física e uma unidade, que a gente vai estudar aí com o tempo. Bem, para medir a velocidade de um carro, você precisa de instrumentos, como por exemplo um velocímetro, um radar, certo? Que eles vão medir aí a velocidade de um veículo de diferentes formas, desde que a gente conheça as propriedades que sejam afetadas pela velocidade desse veículo, por exemplo. A distância entre duas cidades, né? Você pode medir ali através, por exemplo, de satélites, você pode medir através de imagens, certo? Utilizando escalas, réguas e assim por diante. E, por exemplo, comprimento de caneta, massa de um corpo, a caneta você vai utilizar por uma régua, certo? Que é um instrumento um pouco mais versátil para isso. E uma balança, por exemplo, para medir massa de qualquer corpo. Beleza, meus queridos? Vamos falar sobre os tipos de grandezas que nós temos aí. Nós temos as chamadas grandezas escalares, certo? São caracterizadas pela intensidade. O quão maior ou menor a extensão de um lago, o tempo de duração de uma aula são exemplos de grandezas físicas escalares. Elas são necessariamente, meus queridos, toda aquela grandeza que você consegue mensurar apenas com um número e sua respectiva unidade. Aqui no slide nós temos alguns exemplos, como o termômetro, que mede a temperatura, a fita de costureira, que mede, por exemplo, distâncias, né, circunferências, lá para poder fazer a costura de maneira correta, certo? E outras aplicações que a gente acaba tendo aí. Nós também temos as grandezas chamadas vetoriais, que são aquelas propriedades da natureza que são expressas por três itens: a intensidade, que a gente chama normalmente de módulo, a direção e o sentido que atua essa grandeza. Nós normalmente representamos essas grandezas através de vetores, certo? Então nós temos aqui um bom exemplo, né? A posição, por exemplo, em relação a observadores, aqui nós temos uma casa com dois observadores, A e B, certo? E você vai ter aqui a posição na qual esses observadores estão vendo essa casa é uma grandeza vetorial, ou seja, é representada por um vetor, certo? Então, como está escrito no slide, a posição da casa é uma grandeza vetorial, já que essa depende da posição de vista de observadores A e B. Vou dar um exemplo. Se eu quiser ir para o centro, tem noção de eu, por exemplo, fazer isso aqui? Vá nessa direção. O cara fala assim, professor, o senhor está doido. Você está apontando para cima, né? Ou seja, se eu andar, por exemplo, 300 metros, que seria a distância, por exemplo, até o centro, certo? Eu tenho que indicar uma direção, eu vou ter que ir para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, eu vou ter que indicar uma direção em sentido, porque a posição centro está em relação à minha pessoa, depende para que lado que eu ando. Ou seja, não adianta eu caminhar 300 metros em qualquer direção que eu vou ter posições diferentes. Essa grandeza física, ela é representada, como eu disse, por um vetor, que tem um módulo, que é essa flechinha que vocês estão vendo aqui, ó. Você tem uma flecha, certo? Uma seta, que ela tem o módulo dela que representa o tamanho da reta suporte dessa seta. Você tem a direção, que é o tamanho do espaço que depende do sistema de orientação e que é usado, né? Ele é representado pela reta suporte do vetor, ou seja, a direção que ele está deslocando é basicamente o vetor envolvido, ou seja, a reta suporte representa a direção. E nós vamos ter o sentido.
O sentido é a orientação, tais como é norte ou sul, leste ou oeste, direita ou esquerda, mostra que toda direção apresenta dois sentidos, que são a ponta da seta de cada vetor. Ou seja, o vetor, necessariamente, ele é uma seta, que ele tem um tamanho que representa a sua intensidade. A reta suporte dessa seta representa a direção e a ponta para que lá está indo essa reta suporte representa o seu sentido. Inclusive angulação e tudo mais. A gente vai estudar isso um pouquinho para frente aí. Bem, para a gente poder ficar esperto aqui, eu vou fazer um exercício lá na Federal de Alagoas. Ele diz o seguinte: considere as grandezas físicas. 1, velocidade. 2, temperatura. 3, força. Ele pergunta, destas, a grandeza escalar é o item 1, o item 2 ou o item 3? Ou seja, o item 1, velocidade, item 2, temperatura, o item 3 é força. Qual dessas é uma grandeza escalar? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, meus queridos, conseguiram responder? Cara, tenho certeza que essa aqui a maioria do pessoal conseguiu matar, porque a gente já respondeu na aula anterior, ali nos momentos anteriores, né? Então ele pergunta, qual dessas é uma grandeza escalar? Querido, é apenas o item 2, temperatura. Velocidade é uma grandeza vetorial, certo? E a força também é uma grandeza vetorial. Por que isso? É só você imaginar, se eu andar 60 km para essa direção, eu vou para uma posição diferente, se eu andar para essa aqui, por exemplo. Ou fazer força, se eu levantar uma mesa, eu posso fazer uma força de 10 newtons. Dependendo da direção que eu vou ter posições diferentes, eu vou ter resultados diferentes, certo? Então, é uma grandeza vetorial. Vamos lá, meus queridos. Mais um exercício para ver se vocês estão espertos. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza. Item A, escalar. Item B, algébrica. Item C, linear. Ou item D, vetorial. Reparem, quando dizemos que a velocidade de uma bola é 20 metros por segundo, essa velocidade, essa grandeza velocidade, ela é uma grandeza escalar, algébrica, linear ou vetorial. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Cara, tenho certeza que sim, porque a gente já deu essa resposta no momento anterior, né? Então aqui, velocidade, ela é uma grandeza o quê? Cara, grandeza vetorial, certeza, né? Porque dependendo da direção e sentido que você se desloca, você vai atingir posições diferentes. Beleza, meus queridos? Então vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui, ó. Nós temos uma tabela que mostra algumas grandezas que são vetoriais e algumas grandezas que são escalares. Como, por exemplo, na parte de escalar, nós temos alguns exemplos, que é o tempo, a energia, o trabalho, a quantidade de calor, o fluxo de calor, o potencial elétrico e a força eletromotriz. Pô, professor, não sei a metade disso. Não tem problema, meu querido. Ao longo do estudo, você vai perceber que vai conhecer quem são essas grandezas e seus conceitos, certo? Não tem problema nenhum, não se espere agora. Dentro da parte de vetoriais, nós temos aqui outros, como o espaço, o deslocamento, a velocidade, a aceleração, a força, a quantidade de movimento e os campos, como por exemplo o campo elétrico e o campo magnético, aqui que são grandezas vetoriais, porque estão relacionados com força. Tranquilidade? Vamos lá então, meus queridos. Nós temos aqui as chamadas grandezas fundamentais. São aquelas que, com uma medida, já obtemos o resultado, como, por exemplo, a medida da altura utilizada numa trena. As grandezas fundamentais devem ser acessíveis e invariáveis. Por que isso? Porque elas vão formar outras grandezas que a gente vai chamar como derivadas. Certo? Aqui tem um exemplo da medida de uma pessoa através de uma escala, né, que está medindo o comprimento, no caso a altura da pessoa. Nós temos as chamadas grandezas derivadas, são escritas pela combinação de outras grandezas fundamentais, tais como a velocidade, a densidade e a pressão. Nós temos aqui um exemplo, um velocímetro, certo? Ele mede uma grandeza derivada que é a velocidade, porque ela depende do tempo e depende da distância percorrida, do deslocamento. No caso, se você for lembrar, né, a velocidade, a definição dela é deslocamento dividido pelo tempo, certo? Olá, meus queridos, vamos fazer alguns exercícios para a gente aqui fixar bem esse conteúdo. E tem exercício 13. Relacione a coluna da esquerda com a da direita, identificando quais grandezas são fundamentais e quais elas são derivadas. Então, vocês vão classificar aqui como 1 as fundamentais e como 2 a grandeza derivada. Então, tempo, volume, comprimento, força, massa e peso, certo? Quais dessas grandezas são fundamentais e quais dessas são derivadas? Daqui um pouquinho eu vou mostrar a resposta para vocês, vamos discutir. Até breve. E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Conseguiram classificar aí quem são grandezas vetoriais e grandezas escalares?
Paz, espero que sim. Vamos lá, meus queridão. Então aqui, quem que seria quem aqui? Vamos falar aqui. Então o tempo seria classificado como fundamental. O volume seria classificado como derivada, porque ela depende de 3 dimensões, certo? O comprimento é classificado como fundamental. A 2 é classificado como força. No caso, a força é uma grandeza derivada, certo? A gente vai ver qual é o conceito dela um pouquinho mais para frente. A massa é uma grandeza fundamental e o peso é derivado. O cara fala assim, pô, professor, mas peso e massa não é a mesma coisa? Pois bem, já vou adiantar um negócio para vocês. Peso é uma força. Então, não é a mesma... Está relacionado com a massa, mas não é a mesma coisa. Beleza? Vamos fazer mais alguns exercícios aqui, ó. A4. Assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais. Item A. Aceleração, velocidade, força, impulso, empuxo e trabalho são apenas grandezas vetoriais. B. Trabalho, aceleração, campo magnético, força centrípeta e temperatura são grandezas vetoriais. Item C. Momento linear, campo magnético, campo elétrico e força são grandezas vetoriais. D. Quantidade de movimento, campo magnético, energia e tempo são grandezas vetoriais. E item E. Energia, massa, peso, empuxo, campo elétrico e velocidade é grandeza vetorial? Bem, vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, meus queridão, conseguiram? Cara, eu tenho certeza que você falou assim, pô, eu não conheço a metade disso. Mas a gente tem que usar a estratégia para isso, meus queridos. É só identificar se uma questão delas tiver um escalar que você conheça, é descartado, os outros você não precisa saber. Ok? Então, assim, tem que mancar o esperto nesse momento. Tem que ficar esperto, querido. Veja aqui, ó. A alternativa correta é a alternativa C. Por quê? Se você olhar o item A, certo? Ele chega até um certo momento, só que trabalho é energia. Então, é uma grandeza escalar. O item B já começou com trabalho, grandeza escalar, e temperatura depois. Então, já era. Temperatura, a gente já falou que é uma grandeza escalar. O item D, né, o erro está aqui, ó, energia e tempo no final, que é uma grandeza escalar, certo? E o item E já começa errado, né, com energia e massa como grandezas escalar e não vetorial. Então, a única que não apresenta nenhuma delas é a alternativa C, que é momento linear, campo magnético, campo elétrico e força. Espero que tenha acertado, né? Às vezes a gente tem que fazer uma dessas, fazer por eliminação, meus queridos. Vamos lá, gente. Esse outro exercício aqui, da UNB, são grandezas escalares, todas as grandezas físicas a seguir, exceto
Olha aqui, ó, que doido. Item A, massa de um átomo de hidrogênio. Item B, intervalo de tempo entre dois eclipses solares. Item C, peso de um corpo. O item D, de uma liga de ferro. Densidade de uma liga de ferro. Cara, faz a mesma técnica que a gente fez antes. Faz qualquer coisa, uma separação, uma classificação ali, beleza? Descarta aquilo que não é correto na questão, beleza? Daqui a pouco a gente já responde essa questão aí. Até breve. E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Cara, tenho certeza que sim. Depois das dicas que eu passei para vocês, vocês estão acertando tudo, gurizada. Veja aí, ó, meus queridos. Massa, eu sei que é uma grandeza escalar, já acabei de falar isso, né? Porque a pergunta é o seguinte, são grandezas escalares todas as quantidades físicas, exceto, então ele está pedindo uma grandeza que não é escalar, ou seja, vetorial, correto? Então, massa eu sei que é uma grandeza grandeza escalar, o tempo eu sei que é uma grandeza escalar, certo? Aí a gente ficou entre peso e corpo. Como a gente já conversou antes, peso, meus queridos, é uma força. Então, força que a gente falou é uma grandeza vetorial. Então, a alternativa correta é a alternativa C, certo? Aqui. E só para vocês ficarem espertos, né? Densidade de uma liga de ferro, na realidade, meus queridos, nada que mais é a definição de massa pelo volume. A massa é uma grandeza escalar, como também o volume é uma grandeza escalar. Beleza? Então, nessa aula vimos que as grandezas físicas é tudo que pode ser quantificado, meus amados. As grandezas vetoriais se diferem das grandezas escalares, pois precisam de mais de uma informação. Quais são elas? Módulo, que já existe na escalar, mas a direção e o sentido. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até mais, queridos!